Olá, boa tarde, boa quarta-feira, hoje 6 de setembro, véspera de feriado, no ar Boletim Primavera. O professor de artes da Rede Municipal de Ensino de Criciúma, Marcos Antônio dos Santos, é um dos 21 finalistas da 18ª edição do Prêmio Nacional Arte na Escola Cidadã, na categoria Ensino Fundamental 1. Em parceria com os estudantes de artes visuais do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência, o profissional desenvolveu o projeto Um Ser, uma adorável criaturinha em busca de suas identidades. Realizada com a turma do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Ubaldina Rocha Guedin em 2016, a proposta foi selecionada pelo Instituto Arte na Escola. O Congresso segue na expectativa de uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer ser apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo no próximo dia 17. Segundo o levantamento, em agosto, as emendas liberadas despencaram em comparação aos meses em que tramitaram a primeira denúncia contra o presidente da República, valor que ultrapassou os 2 bilhões de reais. Ontem, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, disse que é possível a nova denúncia contra Temer, que deverá ser analisada de forma rápida pelo Legislativo, mas admitiu que o governo perdeu apoio. Maia também falou sobre a votação da reforma da Previdência e a falta de consenso para a aprovação da reforma política, que foi retomada na última segunda-feira. Nesta semana de feriado prolongado, o Congresso parece ter entrado em um compasso de espera. É que no meio político há a expectativa de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresente nos próximos dias uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer, baseada, assim como a primeira, em fatos narrados pelas delações de executivos da JBS. Janot, que deixa o cargo à frente da PGR no próximo dia 17, estaria aguardando somente a homologação da delação do doleiro Lúcio Funaro pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para a apresentação da nova denúncia. Temer, nos últimos compromissos da viagem à China, evitou falar sobre a crise política no país. Alegando a agenda cheia, o presidente não concedeu entrevista a jornalistas e prometeu falar somente nesta terça-feira antes de embarcar para o Brasil. Segundo o levantamento, o governo empenhou em agosto 199 milhões de reais em emendas parlamentares, valor bem menor do que os 2 bilhões de reais empenhados em junho e 2 bilhões e 200 milhões em julho, meses em que tramitou no Congresso a denúncia por corrupção passiva contra Temer. As emendas parlamentares são recursos previstos no orçamento. É dinheiro que deve ser aplicado em projetos e obras em estados e municípios. A aplicação é uma indicação de deputados e senadores, mas o Palácio do Planalto tem autonomia para definir como elas serão aplicadas ao longo dos meses. Na época da denúncia contra Michel Temer, era bastante comum ver entra e sai de parlamentares no gabinete presidencial. Eram políticos atrás das emendas que estavam sendo liberadas quase todos os dias. Parlamentares da oposição acusaram o presidente de trocar liberação de emendas por apoio político. O Planalto respondeu que não havia relação entre os fatos e que finais de semestre são períodos em que tradicionalmente há maior empenho de emendas. De janeiro a maio, as emendas somaram 102 milhões de reais. Nesta segunda-feira, durante um fórum sobre economia da revista Exame em São Paulo, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, disse que a possível nova denúncia contra Temer deverá ser analisada de forma rápida pelo Legislativo. Rodrigo Maia admitiu que as denúncias enfraqueceram o apoio da base. O presidente da Câmara, que ocupa a presidência da República durante a viagem de Michel Temer à China, também afirmou que o governo vai tentar agilizar a aprovação da reforma política. É sempre uma matéria polêmica, porque o Brasil é muito diverso, cada um tem uma reforma política na cabeça, pelo menos cada deputado em cada região. Mas acho que hoje a gente vai conseguir afunilar num texto, tentar avançar no sistema eleitoral, que é muito importante, que a gente possa garantir para 22 o distrital misto, com uma transição com o sistema atual, com um majoritário chamado distritão, para que a gente possa oferecer à sociedade, pelo menos em 22, um sistema que é forte na Alemanha, que consolidou a democracia alemã e que legitimou os mandatos dos parlamentares. Nós estamos precisando disso, um sistema que legitime. A gente sabe que nenhum dos dois, no curto prazo, faz isso, mas se tiver que passar por uma transição para garantir
o distrital misto para 22, eu acho que é uma vitória. O único item da pauta na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira era a análise da PEC de relatoria da deputada Sheridan do PSDB, que prevê o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais e a criação de uma cláusula de desempenho para acesso a recursos do fundo partidário e ao horário gratuito de rádio e TV. O Criciúma intensificou ainda mais o ritmo dos treinamentos. Sábado, o Carvoeiro retoma sua caminhada na Série B e o objetivo continua sendo o mesmo: brigar por uma vaga no sonhado G4. E os treinamentos podem ser entediantes para alguns jogadores. Porém, quem está fora do time titular viu o período longo de testes como uma grande oportunidade para mostrar serviço ao professor Luiz Carlos Vinck. Calil, reserva imediato do artilheiro Lucão, é um exemplo disso. Eu pretendo ter sequência no Criciúma desde quando eu subi profissional, que eu fui um atleta que não tive muita sequência, mas eu sempre trabalhei com paciência e quando eu tive a oportunidade eu encarei da melhor forma possível, mesmo tendo pressão, igual lá em Recife. Era um jogo difícil contra o Santa Cruz, acho que o campo era pesado, o clima estava meio pesado pela derrota contra o Brasil de Pelotas, mas eu mantive focado, o grupo me deu confiança e isso foi o primordial para mim fazer um bom jogo. E não foram apenas os reservas que estavam atentos à oportunidade. O próprio treinador Luiz Carlos Vinck também estava ligado na desenvoltura dos atletas. Calil confessou aos jornalistas que cobrem o dia a dia do clube quais as orientações que o chefe passou especialmente para ele nesse período de entre-safra de jogos. Ele cobrou para mim que eu ficasse mais posicionado centralizado, que eu pudesse entrar rasgando na área, no primeiro pau, nos cruzamentos, aproveitar bem, fazer a parede, aproximar os meias. Isso que ele cobrou de mim, questões táticas simples, na questão defensiva voltar no meio de campo, junto com o meia, que no caso era o Jefferson, foi essas questões que ele fez a abordagem. Mas todo atacante vive mesmo de gols. Este seria o principal argumento para reivindicar uma vaga no time titular. O gol no time principal do Calil ainda não saiu. E o atacante espera ansiosamente por este momento. Muito ansioso, né? Porque tá batendo sempre na trave, várias vezes bateu realmente na trave, outras os goleiros fizeram um milagre. Acho que na hora certa vai sair, eu creio, e eu estou preparado porque se tiver outra oportunidade eu vou fazer o gol. E para ter tranquilidade suficiente para que as coisas fluam no Tigre, o jovem atacante tem a receita certa. Aí tem que conversar com a mãe, conversar um pouco com os pais, porque sempre dão tranquilidade, os companheiros sempre também passam confiança, isso é importante. Eu fico sempre ali na concentração pensando nas jogadas dos jogos, o que eu vou fazer no dia do jogo. Eu leio livros, eu escuto música, isso tudo para mim alivia a tensão um pouco, eu esqueço a ansiedade. Porque sempre vai ter um pouco de ansiedade antes dos jogos, mas quando entra dentro do campo, a gente esquece tudo e fica focado. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!